Boa noite, pessoal. Aqui novamente é o professor Arquimedes Pascoal. Eu estou aqui para a gente bater um pouco mais de papo sobre. Tá ruim, gostei não. Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Arquimedes Pascoal. Tudo joinha com vocês? A gente hoje vai conversar um pouco mais sobre linguagens de programação. Eu vou compartilhar aqui uma janela, né? E nessa janela vai funcionar para mim como se fosse um quadro de uma sala de aula. Me permitam. Vamos lá, vou tirar minha cara daqui. Viu? Muito bem. Muito bem. Ok, pessoal. Vejam só. A gente está falando nesse nosso treinamento sobre linguagens de programação, né? Rapaz, existem linguagens de programação que eu não falei nada para vocês. A gente vai chamar essas linguagens de linguagens orientadas ao objeto. É algo mais ou menos assim. Digamos que eu tenha. Opa, deixa eu me preparar aqui. Digamos que eu tenha aqui uma tela. Essa tela representa a minha área de trabalho, onde eu desenvolvo, digamos assim, a parte gráfica do meu programa. Então, digamos, aqui eu tenho eu tenho um título aqui em cima, pronto. Aí aqui eu tenho um texto, uma caixinha, eu tenho um outro texto, eu tenho aqui uma outra caixa, e essa caixa pode ter uma setinha para baixo, para que você, quando clicar na setinha, aparecer um conjunto de opções para você poder escolher. Eu posso ter uma imagem aqui do lado, né? Não sei se eu sei fazer exatamente uma imagem, mas estaria aqui a imagem, por exemplo, de uma pessoa. Poderia ser um filme, e aqui poderia ter um botão de play para que você pudesse acompanhar o filme. Você tem, por exemplo, caixas onde você pode escrever comentários. Você determina aí uma certa quantidade de caracteres. A gente pode também botar botões do tipo OK, cancela, né? Ou ainda imprime. Eu posso botar aqui, por exemplo, ao lado de. Posso até botar uma figurinha de uma impressora. Rapaz, faz tanto tempo que eu não mexo com isso, que eu nem lembro como é que mesmo que a gente desenha uma impressora. Eu acho que é algo mais ou menos assim. Isso. Está aí minha impressora. Você clicou aqui, aqui é um cancela, não ficou feio para caramba. Cancela, certo. Deixa eu dar uma corrigidazinha aqui. E aqui eu faço assim. Deixa eu dar um zoomzinho, porque aí eu trabalho melhor. Massa. Ok. Eu posso até refazer a letra. É que às vezes fica tão ruim de desfazer que aí eu prefiro passar a tinta branca em cima. Cancela aqui. Muito bem. Opa, deixa eu apagar aqui um negócio. Ficou meio fora, é para ficar bonitinha a imagem que a gente está fazendo, viu? Estou me candidatando aí ao prêmio de melhor desenhista de bobagens. Cara, tiver um concurso, melhor desenhista de bobagens, eu sou um candidato. Eu desenho um bocado de bobagem.
Deixa eu botar aqui. Olha que legal. Isso é a minha impressorinha. Massa. Tá aí a minha impressora. Precisa ser preto e branco, pode ser colorido, mas vamos lá. O que acontece nesse tipo de programa que a gente também usa é que aqui, para você escrever nesse programa, você, na verdade, você é orientado por objetos. Então, a gente chama isso de programação orientada por objetos. Então, por exemplo, quando eu rodo meu programa principal, eu dou um clique nessa primeira caixinha daqui, eu dou um clique nessa primeira caixinha e digito algo. Quando eu dou um clique nessa caixinha, ela ganha o foco. Ela ganha o foco e eu posso digitar um texto. Se for o de baixo, eu posso clicar na setinha, aí já aparece um bocado de opção, né? O fato principal aí por trás dessa conversa toda é que cada vez que eu dou um clique, a gente chama isso de um evento. O evento é clique, o evento é botão direito, botão esquerdo. Então, cada vez que eu faço algo desse tipo, então eu disparo a execução de um determinado programa. Digamos que esse primeiro seja meio livre, né? Eu boto aqui o meu nome, aí aqui embaixo, quando eu seleciono, por exemplo, o nome do filme, e o vento levou, aí aqui do lado, por exemplo, já aparece uma imagem de como é o filme, assim, aquela capa principal, né? Podia também aparecer uma ficha técnica. Aqui nesse campo poderia aparecer, não para eu escrever, mas poderia ter, digamos assim, o comentário da crítica. Aqui no Play, quando eu pressiono esse botão, eu posso executar uma pequena parte do filme, né? Então, se eu quero escolher esse filme, eu clico aqui, ó, no meu, ok. Caso contrário, eu ponho minha setinha do mouse aqui e digo esse não, né? Caso eu queira efetuar o pagamento, o boleto pode ser impresso por aqui, né? Ou eu posso imprimir, sei lá, a ficha técnica, né? Aqui em cima, eu posso ter algumas informações. Eu posso ter um X para fechar, um maximizar ou um minimizar. E ainda posso ter algumas informações aqui do lado. Esse fundo que você está vendo aqui não precisa ser desse jeito. Poderia ter uma imagem, uma logomarca, né? Então, basicamente, quando a gente trabalha com programação orientada a objeto, a gente é como se a gente fosse pintar um imenso painel. Eu vou pintar um imenso painel, onde nesse painel eu vou criar várias telas. Digamos, se fosse uma biblioteca, aí teria uma tela para eu escolher a obra, para eu escolher a editora e assim por diante, né? E eu poderia navegar por esse camarada, né? Até, digamos, chegar onde eu queria, né? Isso é a chamada programação orientada a objeto. É uma maneira extraordinária de se trabalhar desenvolvendo programas simpáticos, digamos assim, com uma boa interface homem-máquina. Em engenharia, a gente usa o termo IHM, né? Com uma boa interface homem-máquina, né? É relativamente rápido, né? É muito, muito, muito bacana usar programação orientada a objeto. Eu programei usando o C++ da Borland. Eu estou tentando lembrar agora o nome do pacote, eu não lembro. Acho que era Borland C++, Object Oriented Language, sei lá, não lembro mais não.
não é mais nada, qualquer coisa por aí, né? Muito, muito bom. A gente fazia muitos softwares legais. E o fato de você desenvolver um programa não quer dizer que ele seja algo que não se comunique, por exemplo, com algum hardware. Não, pode ter. Você pode, numa dessas caixas, dizer assim: eu quero me conectar ao à impressora, eu quero me conectar à minha plaquinha que está ligada lá na porta USB. E aí você pode, por exemplo, ao invés de uma tela como essa, você pode ter uma outra tela, você pode ter uma. Deixa eu tentar fazer um negócio menos feio. É que eu sou meio cheio de besteira mesmo. Pronto, aí você faz uma tela bem bonita, né? Aí aqui em cima você bota novamente aqui a sua barrinha, né? Você pode botar, inclusive, ferramentas. Você pode dizer, não, eu quero botar aqui uns ícones, né, para facilitar. Fica muito massa, né? Mas o que eu estava querendo dizer é que numa determinada caixinha, ela vai estar aqui assim, por exemplo, e aí você pode ter uma opção de chegar aqui e fazer isso. Vamos botar aqui assim. Onde acho? O meu rei. Faça com eu, não, vá. Se mova, cara. Se mova. Lá vou eu. Agora. Que bichinho chatinho. Ó, não é? Pronto, tá aqui, ó. Opa, que negócio legal, né? Então eu posso ter uma caixinha aqui, ó. Eu posso. Eita, ficou ruim. Eu posso ter uma caixinha aqui. Quando eu seleciono, por exemplo, existe uma lista que vai descer aí. Existe uma lista, a gente chama isso de drop down, né? Cai para baixo. A gente pode chegar aqui, ó, pegar aqui, tem uma lista, e nessa lista tem um conjunto de opções. Então, eu posso escolher, por exemplo, me conectar a um determinado hardware. E eu posso, inclusive, ligar ele por aqui, pelo próprio computador. Eu vou no dedo nele. Esse negócio está ficando muito chato. Tal dispositivo, tal dispositivo, tal dispositivo. Quando eu escolher um e der o enter, dizer OK, né? O equipamento que está aqui do lado de fora, né? Que está ligado ao computador, está de alguma maneira ligado ao computador, ele pode, opa, ligar aqui um LED e dizer, opa, alguém me ligou. A luz aqui acendeu. E aí eu posso ler informações. Por exemplo, eu posso ler uma temperatura e aí observar como é que está a variação de temperatura. Eu posso ler uma pressão. Eu posso ler uma variável qualquer. Aqui, ó, por exemplo, no domínio do tempo. Tá certo? Então, na programação orientada a objeto, né, é muito legal porque fazer essas coisas que vocês estão vendo aí, né, é jogar objetos. Como é que eu faço o gráfico? Tem um objeto gráfico. Você pega, joga lá, você só tem que dizer de onde é que vem os dados. Ah, os dados vêm de um determinado arquivo, né? Aí você vai ler o arquivo e vai plotar ele aí, né? E aí ele vai aparecer, né? Isso ficou faltando no nosso bate-papo do nosso último encontro, né? Mas hoje eu queria começar a fazer algo um pouco diferente com vocês. Eu quero construir aqui uma linguagem de programação. Vamos ver se a gente consegue construir uma linguagem de programação. Uau, que desafio massa! Como será que a gente faz a construção de uma linguagem de programação? Vou tentar lembrar.
Afinal de contas, o que é uma linguagem de programação? O que é uma linguagem? Né? Então, a gente primeiro precisa entender bem direitinho o significado de uma linguagem de programação. Eu vou agora dar uma do pessoal da área, acho que é a área 1, né? O que é linguagem? O que é programar? Né? Vamos procurar entender. Linguagem. Poxa, todo e qualquer idioma tem lá o seu conjunto de palavras. Se você olhar para uma linguagem, né? Se você olhar para uma linguagem, ela é um conjunto formado por palavras, né? Formado por regras. Existem regras. Eu tenho palavra e eu tenho regras que dizem como é que essas coisas se comunicam. Talvez tenha mais coisa por aqui, mas devido à minha ignorância, eu vou parar por aí. Então, poxa, quer dizer, e programação? Programação. Ué, programar é como o nome diz, né? É tornar algo automático, né? Digamos assim, desenvolver um conjunto de passos, então vamos chamar isso aqui de passos. São os passos que precisamos para executar uma tarefa. Então, aqui é muito importante isso. Existe uma ordem, tem diretoria na programação, tem uma ordem, você tem que seguir aquela ordem, né? Então, por exemplo, se eu quero pegar um livro, vamos dar um exemplo. Se eu quero pegar um determinado livro, pegar o livro Alice no País das Maravilhas. Alice, por exemplo, no País das Maravilhas. Então, poxa, se eu quero pegar, eu posso procurar lá na biblioteca, nas estantes, por exemplo, eu posso procurar pelo título. Eu posso procurar pelo livro, pelo título. Mas eu posso procurar pelo autor, né? Então eu posso, quem é o autor? Lewis Carroll. Lewis Carroll é o autor, tá certo? Do livro Alice no País das Maravilhas. Eu posso também, de alguma maneira, não me lembrar o autor, mas eu posso me lembrar da editora. Editora, né? Não sei o que lá das letras, eu não estou lembrado agora do nome. Então, eu vou lá e procuro pela editora. Eu também posso procurar por uma imagem. Eu posso sair passando, no caso, no computador, eu posso ir olhando as imagens até dizer, opa, é esse aqui, é esse aqui. É esse aqui, é a Alice, não era Margarida, não. Eu estava botando Margarida no País das Maravilhas. Outro detalhe, o computador é burro. O computador ele executa exatamente aquilo que você pede dele. Nos dias atuais, né? A gente sabe muito bem que daqui a mais alguns anos não vai ser assim, né? A gente tem um mecanismo extremamente poderoso que começou nos anos 70, 71, 70, por aí, chamado inteligência artificial. Então, hoje, uma máquina de inteligência artificial pode ser que ela diga, olha, eu não tenho Margarida no País das Maravilhas, mas eu acho que você está querendo dizer Alice no País das Maravilhas. É o livro de Lewis Carroll? Ah, é. É esse. Ah, então está na prateleira B14. Ou então, sei lá, na prateleira L13.
Vá lá na prateleira L13 e você vai encontrar Alice no País das Maravilhas. Olha que negócio massa. É muito legal. Tá. Isso numa programação orientada a objeto seria molinho, molinho de você fazer. Tudo bem. Né? A gente está vendo que eu quero agora construir uma linguagem. Então, eu já sei que esses passos precisam obedecer a uma determinada ordem. Então, é algo mais ou menos assim. Eu inicio por aqui, início. Porra, os meus dedos. Acho que eu estou com um problema no dedo, velho. Porra, meu dedo não quer conversar comigo hoje. Você tem algo contra o meu dedo, porra? Puta que pariu. Peraí, viu? Eu resolvo isso de outro jeito. Pronto, mais inteligente, né? O menos burro. Porra, mas com letra branca, no fundo branco é pau. Início. Início. E eu inicio com o quê? Sei lá. Vem um passo 1, chamado de P1. E aí eu sigo uma sequência de passos, que eu não quero detalhar agora. Eu sigo uma sequência de passos até que eu chego no fim. The end. Olha, porra, velho. Vai me meter escrevendo em inglês. Vou botar essa porra aqui em português. Fim. Fim do programa. Massa. Então, essa ordem é fundamental. Se você erra na ordem, você não vai conseguir fazer o programa. Cada bloquinho desse aqui, ele tem que ser bem claro, ele tem que ser objetivo, né? Ele tem que seguir uma receita de bolo. Então, quer dizer que fazer programação é meio como se tivéssemos que fazer um bolo, né? Ninguém começa um bolo cozinhando. A gente começa, provavelmente, quebrando os ovos, separando a gema da clara, pegando a clara e batendo com o garfo ou com um batedor, ou com aquela máquina, né, de bater que é mais moderno, né? E aí fica aquela coisa linda. Eu não sei bem quais são os passos. Aí tem que pegar farinha de trigo, não sei o que lá, plá, plá, plá. Se você fizer errado, como a moça aqui em casa fez um pudim, que quando a gente chegou em casa, a gente olhava para a coisa que ela deixou lá no refrigerador. O que é isso? Ninguém sabia o que era. No dia seguinte, a gente perguntou, Dona Isabel, o que é aquilo ali dentro do refrigerador? É um pudim. É que, como não tinha ovo, aí eu fiz sem ovo. Fantástico. Foi o primeiro pudim sem ovo. Então, na verdade, aquilo ali era uma lata de leite moça cozinhada, misturado com alguma coisa que eu não sei o que foi que ela botou. Bom, comemos, né? Mas que foi muito estranho, foi. Pudim não tinha realmente, eu não tive lembrança nenhuma do que era um pudim olhando para aquilo ali, né? Muito bem, então a gente já aprendeu. Tem que ter ordem, tem que seguir um conjunto de passos. Mas a gente falou que a gente está querendo desenvolver uma linguagem. Então, se a gente está querendo desenvolver uma linguagem, e a linguagem, por definição, ela tem palavras e regras, significa que eu vou ter algumas palavrinhas, algumas estruturas a gente tem que desenvolver. Então, a grande pergunta que a gente vai fazer agora é: o que é que eu preciso para ter uma linguagem de programação? Por exemplo, na linguagem falada, no meu português, eu preciso de artigos que podem ser definidos ou indefinidos. Eu preciso de verbos. Eu preciso de adjetivos para qualificar ou desqualificar, né? Eu preciso de advérbios, diversos tipos
de advérbios. A lista aqui é grande, tá certo? E por aí vai. Pronomes. Eu preciso de pronomes. Mas será que numa linguagem também tem vários? Adjetivos, uma porrada. Verbos, porrada, né? Ok. Então, peraí, mas eu estou querendo desenvolver, eu não posso perder o fio da meada. Vamos tentar pensar. Eu quero desenvolver uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação, eu não preciso dizer assim, por favor, o senhor pode ler o número N? Ou um número? Não. Na linguagem de programação, eu preciso de algo. A minha palavra, ela é uma palavra do tipo leia, leia N. É meio autoritário, né? É mesmo. Mas é assim que funciona, né? É verdade. O homem sempre se dirigindo de forma autoritária, especialmente a quem ele acha que está inferior, que é inferior a ele. Mas tá lá, ele chega lá para o computador e diz, leia N. Então, quais seriam as palavras que eu precisaria para poder estabelecer uma linguagem de programação? A primeira a gente já botou aqui, leia, 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 leia. Essa leia, somente leia, isso funciona? Numa linguagem de programação, as coisas precisam ser muito exatas. Então, por exemplo, leia N. Leia N. Mas quem é N? N é um nome? N é um número real, inteiro? Como é isso? Quem é N? Ah, então quer dizer que a gente tem outro probleminha. A gente tem outro probleminha. Esses camaradas que estão aqui, eles precisam, de alguma maneira, serem declarados. Então, você vai precisar dizer o tipo. Então, opa, vou botar um traço aqui. É preciso criar tipos. E a gente vai chamar esses caras que recebem qualquer coisa de variável, porque varia. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 2,5, pode ser 3,14, 15, 9, 26, pode ser Antônio, Pedro, José. Então é preciso ter tipos. Então, a gente vai dizer que existe um tipo chamado de inteiro. Ah, massa. Então, quer dizer que quando eu disser que uma variável é inteira, essa variável ela recebe um valor inteiro. Ela não é para receber, ela não foi feita para receber um valor real. E se eu mandar um valor real? Pergunta boa, José. Muita coisa pode acontecer. Vai depender digamos assim, da máquina, do programa de fazer linguagens de programação, como é que ele foi feito, do ambiente de desenvolvimento. Eu posso dizer assim, erro, erro, você é burro, você só pode botar um inteiro. Ou eu posso, se você me der um número que não é inteiro, eu só pego a parte inteira. Se eu disser assim, leia N inteiro, aí você entra com 3,14, ele lê 3. Ou então ele dá um erro. Ele vai dizer esse tipo não é compatível com a sua variável. Vai depender do ambiente de desenvolvimento que você utiliza. O programa de computador que você vai usar para desenvolver isso aí. Ela pode ser real. Ela vem de volta, esse troço chamado em inglês. Quando for real, a gente vai chamar de float. Mas é igualzinho, né? Eu até pensei, né? Quando falou real, eu pensei float. Float, pois é igualzinho. Quando for inteiro, eu vou chamar de int. Que massa. E se for uma letra só, é diferente de um nome? Para o computador, é. Para o computador, uma coisa é um caractere. E isso aí a gente vai chamar de char. Outra coisa diferente a gente chama de uma sequência de letras,
ou de números, pode ser números também, mas desde que ele seja demarcado como sendo não um número inteiro, nem um número real, mas entre aspas duplas ou simples, depende. A gente vai chamar isso de string, cordão. Tá certo. É outro tipo de variável. Aí esse aqui pode ser algo do tipo assim, é de letra? É. Então eu vou botar char e vou dizer, por exemplo, o número 10. Ah, massa! Significa dizer que aqui vai ter 10 posições. A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Pronto, está aí as 10 primeiras letras. Ah, massa, aqui, pronto. Poderia ser A, R, Q, U, I. Olha que legal. Pode ser Arq, de Arquimedes. Algumas vezes, em determinados programas, a gente escreve assim: olá, isso aqui é um string. Na verdade, a letra O ocupa uma posição de memória, a L a outra, o A com acento a outra, exclamação, outra. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Eu não quero tornar a coisa muito chata, não. Senão não fica divertido e a gente não aprende, né? Então, a gente viu que o comando ler é importante. Às vezes, na vida, a gente precisa tomar certas decisões. E aqui, na linguagem de programação, a gente também vai precisar, em alguns momentos, tomar certas decisões. Então, seria muito massa se eu botasse um comando chamado se. Se essa condição for verdadeira, execute essas instruções. Ah, legal. Então, vão ter instruções. Vão ter instruções. Toda a linguagem de programação, ela tem comandos, né? E ela tem dados. Mas e se não for verdadeiro? Ah, eu posso botar aqui um se não. Olha que legal. Se não, faça esse outro bloco com instruções diferentes. Olha que legal. Um ficou horizontal, esse ficou inclinado. Então, condição é algo que eu escrevo, por exemplo, x maior do que 10. Então, eu posso fazer assim: se x for maior do que 10, faça isso. Se não, faça aquilo. Essa é uma condição. X é uma variável. Olha que legal. X é uma variável. De que tipo? Inteira, ponto flutuante? É que jamais poderia ser um caractere, né? Se A é maior do que 10, a letra A é maior do que 10, eu posso falar na variável A, que tem um certo conteúdo, mas não na letra, né? Depende de como eu estou fazendo isso, né? Eu não, mais uma vez repito, não pode complicar muito. A gente quer, ninguém aqui vai terminar esse curso virando Bill Gates, indo fazer programação, desenvolvendo sistemas altamente complexos. Nunca. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é alçar um grande voo por cima de um mundo chamado programação e lá de cima poder identificar certas estruturas e dizer assim, ah, legal, aquilo ali é um teste, eu estou testando uma certa condição. Sei que se essa condição falhar, ele não executa o bloco 1, ele vai para o bloco 2. Tem estruturas que são importantes. Eu posso fazer assim, por exemplo, enquanto uma determinada condição, faça esse bloco. Olha que legal. Quer dizer, e significa que ele faz assim, ó, tom, 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 ele executa essa instrução, essa instrução, essa instrução, essa instrução, se isso for verdadeiro. Quando ele chega no final, ele volta para aqui e faz condição ainda é verdadeira? É. De novo. Aí ele volta lá para o começo, condição ainda é verdade? De novo. E assim por diante. Até que em algum momento essa condição deve ir a falso. Olha que interessante, se essa condição ficar em falso, se essa condição, desculpe, perdão,
Se essa condição for sempre verdadeira, pode ser que a gente se ferre, pode ser que não, pode ser que eu queira isso. Mas, às vezes, quando a gente não faz um programa bem elaborado, a gente pode ficar preso dentro de um laço. A gente chama isso de loop, em inglês, loop. Loop, loop para mim era um lobo bem legal que tinha no. Ó dia, ó azar. Calma, loop. Era um desenhozinho que tinha. Né? Loop Lebo, acho que era isso. O Lobo Bom, qualquer coisa por aí. Faz tanto tempo. Então, massa, ó, pô, velho, ficou aqui ó, num loop, né? E prio, né? Hoje em dia a gente descobriu maneiras de quebrar um laço onde ele está preso, mas isso deixa para lá. Isso aí é muito específico, mas existe uma maneira de você, quando fica preso dentro de um loop, você fazer assim um contador. Ei, 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 e o contador está caindo, decrementando. Se o contador chegar em zero, significa esse tempo todinho ele deve estar preso. Reseta. Resetar significa volta para o começo do programa. É mais ou menos isso. Tá. Então, eu vi que se não, né, enquanto, eu posso também ter um comando faça. Olha como é interessante esse comando. Faça isso enquanto uma certa condição. Rapaz, é bem parecido com o outro. Só que o outro, no enquanto, ele só entra aqui se a condição que ele testa inicialmente, se ela for verdadeira. Se ela não for verdadeira, ele já não entra aí. Aqui não, não faça não. Não faça, ele entra, aí olha para a condição, diz, é verdadeira? É, repete a brincadeira. Olha que legal, pode ser um coração. É um meio coração. Muito massa. Então, veja, a gente está começando a entender que para se escrever uma linguagem de programação, existem palavras reservadas. Existem palavras reservadas. Essas palavras, elas formam a linguagem de programação em si. Em inglês, seria if para o primeiro, o outro seria while e o outro seria do. Né? Só que esse do é do não sei o que lá, while alguma condição. Já o while não, é while uma certa condição faz o bloco, tá certo? Esse se pode ser se não, né? Se for verdadeiro, faz isso, se não, faz aquilo. E legal, eu posso botar um se dentro de um se. Por exemplo, se x for maior do que 1, então, se y for menor do que 2, faça isso. Aqui eu marco o fim desse se e aqui eu marco o fim desse outro se. Então, o programa ele vem sendo executado lá de cima. Quando ele chega nessa instrução, ele diz x é maior do que 1, se for não, ele já vem aqui para baixo. Mas se for, ele diz mais y é menor do que 2, faça isso. Se não, eu não vejo que eu não botei nenhuma condição de senão, nem para o x, nem para o y. Né? Opa, foi que eu veio. Deu umas piscadelas aí. Então, essas condições, elas são muito importantes. Né? Quando a gente trabalha no mundo dos microcontroladores, eu acredito que o objetivo de vocês aprenderem linguagens de programação, de algum modo, vai estar ligado à aplicação, né, da linguagem de programação no universo dos microcontroladores. Aí o negócio muda só um pouquinho, mas muda. Não em termos de linguagem em si, mas se você está trabalhando e existe um camarada aqui chamado microcontrolador ou microprocessador, são coisas diferentes. Se você está trabalhando com esse camarada,
Você pode ter comandos, pode não, você vai ter comandos que são específicos desse camarada, específicos, né? Leia tal coisa. Que tal coisa? Está aqui dentro essa tal coisa. Isso existe no mundo interno dele. Faça isso, é dele, né? Então isso vai colocar uma série de recursos, digamos assim, extras. Mas as instruções básicas, elas não mudam muito, não. Né? Elas continuam sendo aquelas instruções se, enquanto, comando de atribuição. Olha, um comando tão bobo, meu Deus do céu. Devia ter sido o primeiro. Eu esqueci. Se existe uma variável x e toda variável representa uma posição de memória. E tem que ter memória? Tem, senão lascou. Já imaginou se eu não tivesse memória? Eu agora não sabia do que é que eu ia falar, porque eu não guardei no computador. Ele também tem que ter uma memória. Na verdade, em termos de sistemas digitais, a gente pode falar de dois tipos de programas, de dois tipos de memória, desculpe. Uma memória para código, que é o programa, uma memória que a gente vai chamar de RAM, que é normalmente uma memória volátil. Mas, na verdade, hoje em dia ele pode não ser exatamente uma RAM, pode ter uma memória apagável. Né? Vamos chamar isso aqui simplesmente memória de dados. Pronto, é melhor do que isso aqui. Você tem uma memória para código e uma memória para guardar dados. Então, x é uma variável. Digamos, deixa eu ver que horas são. São 20h20. Então, vamos fazer de conta que x marca a hora e y marca os minutos. Aí eu inicializo. 0, y, 0. Eu estou dizendo que é 0 hora e 0 minuto. Em algum momento do meu código, eu vou ler o relógio do computador. Tem lá um circuitozinho de relógio. Ei, computador, que horas são? Aí o computador lá vai dizer, é 20, ainda é 20, passou para 21. E 21 para esse cara. Olha que legal. X recebeu 20 e Y recebeu 21. Massa. X é hora. E Y é minuto. Né? Então, tem diversos tipos de programa. Vamos fazer um programa aqui para controlar uma caixa d'água. Que legal. Eu não vou ter. Eu vou fazer o programa usando a linguagem da gente, a linguagem falada. Deixa eu fazer uma coisa primeiro aqui, que a minha tela já está cheinha. Puxa, vamos lá, né? Pô, velho, tu tá de sacanagem com eu, velho? Deixa eu fazer uma coisa, botar ela bem grossinha. Deixa eu aumentar aqui. Acho que tá bom, né? Tá bom, tá muito. Eu tô tentando ver se tá troncha, tá um pouquinho troncha. Eu vou puxar aqui, ó. Eita. Ah, não, já tá com definitivo, né? Ah, tá não, aqui, ó. Opa, opa, opa. Pronto, é mais ou menos por aqui. Tem que voltar só um pouquinho. Pronto, tá aí. Beleza. Tá aqui meu minha divisão do quadro. Ok, então deixa eu só ver aqui. Ah, tá, negócio da caixa d'água. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer uma caixinha d'água. Deixa eu imaginar como seria isso.
Vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou colocar uma caixa d'água. Essa caixa d'água, ela recebe água da Compesa aqui. E aqui do lado deve ter um negócio por onde essa água sai para casa, né? Então, digamos que aqui tem uma torneira, de alguma maneira deve ter uma torneira de passagem que diga: vem a água, né? Podia, normalmente as pessoas, bom, tudo bem, está aí a torneira de passagem. Se eu não estou consumindo água, não está vindo nada para cá, a água que está chegando, ela vai enchendo o meu tanque. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dois sensores, olha que legal, dois camaradas que vão, de alguma maneira, dizer para mim se eu cheguei ou não nesse ponto. Um aqui e outro aqui em cima. Olha que legal. Esses caras eu vou chamar de sensores, esses dois camaradas. Eu vou dizer, rapaz, olha que massa, velho. Eu tenho um sensor de nível baixo e um sensor de nível alto. Então, veja, se o sensor de nível baixo disser que está baixo, aí eu mando sair entrar água, tome água, tome água. Então, passou do nível baixo, o sensor já é desativado, mas ele continua. Eu vou deixar ele continuando, até ele chegar no sensor de nível alto. Quando ele chegar no nível alto, eu vou dizer, para, senão vai transbordar, velho. É como se eu botasse duas pessoas, né, para controlar, Joãozinho e Pedrinho. Então, um está olhando aqui e o outro está olhando aqui, né? Um está me dizendo, tem pouca água, velho. Aí, se tem pouca água, aí eu digo, liga a bomba. Então, essa entrada aqui, isso aqui vai trazer água da minha bomba. Aqui tem um caninho, né? E a Compesa, na verdade, está entrando por aí em algum lugar. Né? E aí liga a bomba. Eu estou mandando lá para cima. Tome água. Aí eu vou deixando. A finalidade de João é só dizer para mim quando está baixo. E Zé é para dizer, desliga essa porra, senão vai encher, velho, vai transbordar a caixa, vai ser um desastre, porque aqui está em cima do teto da casa, velho, vai molhar tudinho, né? Eita, vai ser uma desgraceira, né? Então, por isso que eu preciso de dois sensores. O cara que diz que está baixo não diz que está alto, né? Porque um cabelo de sapo que ele passasse, eu podia dizer, tá bom. Aí João ia ter um trabalho lascado. Tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. E a água ia ficar, digamos, se esse é o nível baixo, a água ia ficar girando em torno disso aqui. Baixou, tá ruim, aí subiu, tá bom. Não tem condição. Então, o que João faz é dizer, precisa ligar a bomba. O nível está baixo. A bomba é ligada. E Zé vai dizer, agora pode desligar. Olha que legal. Então, a gente pode imaginar, em termos de programa, como seria isso assim? Seria algo mais ou menos assim. Se o nível baixo for verdadeiro, tá certo? Eu vou botar assim, se NB, tá certo? Essa condição é verdadeira se o nível baixo for verdadeiro. A gente representa assim. Não precisa botar maior que, igual. Até poderia, não tem problema nenhum. Mas eu vou fazer assim. Ó. Se o nível estiver baixo, aí eu vou usar um comando. Ligar bomba. Tá certo? Eu posso até fazer o seguinte. Porque eu não posso botar aqui um enquanto nível baixo, porque ele fica baixo só um pouquinho. Aí agora eu tenho uma outra condição.
aqui logo em seguida, se o nível estiver alto, Na, desligar a bomba. Olha que legal. Desligar a bomba. Então, no meu programa, tá baixo, tá não. Tá alto, tá não. Tá beleza. Então, vamos embora. Até que você foi usando a água. Quando você usou a água e caiu para baixo, aí João vai gritar, tá baixo. Aí eu ligo a bomba. Tá. Aí eu fico olhando aqui. Tá nível, tá alto? Tá não. Continua ligada. Aí eu volto para cá o programa. O nível tá baixo? Tá mais não. Mas a bomba já tá ligada. Então ele não vai fazer nada. O nível tá baixo? Tá não. O nível tá alto? Tá não. Então nem tá baixo nem tá alto, tá no meio do caminho. Então, enquanto ele tá acima de baixo e abaixo de alto, ele não entra nem no primeiro si, nem no segundo si. Mas a bomba, em algum momento, ela foi ligada. Só que como está subindo o nível da água, é só olhar aqui para cima, vai chegar um ponto que quiser dizer está alto. Aí eu entro nesse si. Na hora que eu entrar nesse si, eu desligo a bomba. Desliguei a bomba, pronto. Aí eu chego aqui. Agora, não seria interessante eu ficar aqui, talvez. Deixa eu ver aqui se eu precisaria. Desliguei. Aí tá baixo, tá não. Eu desliguei a bomba. Tá baixo, tá não. Então não vou ligar. Tá alto, inicialmente está, mas daqui a pouco não vai mais estar alto, não. Mas tudo bem. Eu não está alto, tá não. Se tiver nível alto, eu mando desligar. Mas já está desligada. Então, aí eu venho, tá baixo, tá não. Nada, nada, nada. Só vai acontecer alguma coisa até ficar baixo o nível da água. Na hora em que o nível da água ficar baixo, ele volta a ligar a bomba e tudo se repete. Olha que legal. Então, a finalidade da programação é você poder, de alguma maneira, expressar uma situação como essa através de pequenos comandos, né, que são entendidos pela máquina, digamos assim. Isso torna a vida da gente muito melhor, né? Então, por exemplo, vamos pensar outro programa. Vamos pensar num programa que tenha, por exemplo, orientado a objeto. Aí você pode, por exemplo, estar medindo o nível de oxigênio, de oxigenação. Está baixo? Está não. Está bom. Está baixo? Está não. Aí o nível caiu acima de um valor baixo. O que é que você faz? Você liga um alarme. Você liga o alarme dentro do hospital. Obviamente, a enfermeira, ouvindo aquela zoada toda, vai lá ver o que porra foi que aconteceu ali. Aí está o oxigênio no paciente que ele está com baixa oxigenação. Aí a oxigenação dele melhora e, como consequência, né, o alarme é desativado. Você pode até desativar manualmente para dizer: eu estou aqui cuidando disso. Eu estou aqui fornecendo oxigênio para o paciente fulano de tal. Né? Ok? Muito bem. Né? Existem problemas que são bem matemáticos, que às vezes a gente tem que resolver. Por exemplo, você tem um programa onde você tem que calcular um determinado, uma média, um desvio, né? E para isso vão existir funções matemáticas. Opa, perdão. Vão existir aqui funções matemáticas. Então, lá na linguagem de programação, eu tenho funções matemáticas? Tenho. Eu conheço as 4 operações fundamentais, né? Que são essas aqui: soma, subtração, multiplicação e divisão. Olha aí, ó. Soma, de acho. Subtração,
multiplicação e divisão. Então, quando você tem uma variável x, que é, por exemplo, y ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 4, por exemplo, tudo isso tem que ser, o computador tem que funcionar. Obviamente, se você botar valores inteiros aqui, né, se o numerador for menor do que o denominador, isso vai dar zero, se x for inteiro. Quanto é 2 dividido por 4 em aritmética inteira? É zero. Em aritmética real, 0,5. Então, quer dizer que a questão do tipo da tua função é fundamental. Vamos dar uma olhada bem boba, bem simples, num programa aqui, por exemplo, para uma plataforma que a gente chama de Arduino. Não sei se vocês conhecem a plataforma do Arduino. Se não conhecem, vão conhecer agora. Eita, eu acho que eu compartilhei só o guia. Eu acho que aqui. Eita, onde acho? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Isso, massa. Ô, meu rei. Olha ele aí, ó. Pronto, eu vou pegar aqui um programa bem simplesinho, abrir aqui um programa para a gente analisar, bem básico. Por exemplo, fazer um LED piscar. Eita, que essa história de fazer LED piscar é para se lascar. Tem gente que tem raiva disso aqui. Aqui, ó, tudo em inglês, Jesus Cristo. Mas vamos olhar para cá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse programa dele todinho e deletar aqui, que isso aí não serve para nada. Isso aí é só para a gente brincar. Tá certo? Vou tirar aqui, ó. São comentários. Particularmente, eu gosto muito que o abrir e o fechar de chaves fiquem no mesmo alinhamento. Ajuda a gente a não errar. Olha só, eu não vou olhar para essa parte de cima, não. Eu vou olhar para essa parte de baixo. Ela se chama loop porque isso aqui é um laço que fica repetindo. Esse é um comando, tá vendo que eu disse a vocês que quando você trabalha com determinados equipamentos, por exemplo, com microcontrolador, você tem comandos bem específicos. Esse é um comando que manda escrever um valor no que a gente chama num canal, numa porta digital. Olha, então ele manda escrever. E qual porta? Porta tem muita porta. Quando a gente fala de um microcontrolador, velho, tem porta que só a praga. Porta 0, porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em que porta você quer? Aí ele diz: olha, eu estou usando essa porta. Poxa, mas aí tem um número. É porque essa porta é 13. Por acaso, essa porta 13, dentro desse programa, ele chama ela de LED built-in. Por quê? Porque tem um LED nessa porta, que é para ele fazer as brincadeiras dele. Né? Ou seja, você não precisa. LED é uma luzinha que acende. Por exemplo, quando você liga o computador à fonte do laptop, tem uma luzinha que acende ali para dizer: ó, tá ligado. Aquilo é um LED na fonte. Mas no laptop também, perto do teclado, não tem outra luzinha que acende? É outro LED. O caps lock tem LED normalmente. Então ele está dizendo: vá nessa porta aqui e joga o número 1, que a gente chama de high. Né? Jogue 1. Jogue nível lógico alto. Esse é um comando também desta plataforma. Delay quer dizer atraso. Então, um atraso de 1000. 1000 o quê? Milésimos de segundo. 1000 milésimos é 1. Ou seja, espere 1 segundo, que é o que ele está dizendo aqui. Aí aqui, de novo, escreva em que porta? Na mesma. Olha que legal, é a porta 13. E quando você quer escrever lá agora? 0. Nesse programa, high é 1. Low quer dizer 0. Então, veja o que eu estou fazendo aqui.
eu estou escrevendo um nível alto, esperando um segundo, escrevendo um nível baixo, esperando um segundo. Como isso é um loop, isso fica se repetindo. Deixa eu ver qual é o efeito disso. É algo assim, ó. Aqui está o seu microcontrolador. Aqui tem um cara chamado porta 13. Aí nessa porta 13, a gente lá tem assim, está lá dentro dela, eu estou botando fora, mas tem dentro. Isso aqui é o chamado LED. Aqui tem um resistor. Tem que ter esse resistor, professor? Tem que ter, senão queima. Se você pegar essa tensão, colocar todinha em cima desse camarada aqui, ele faz ui e para de acender. Então, olha que legal. Vou representar em termos de sinal. Coloca alto, coloca baixo, coloca alto, coloca baixo, coloca alto, coloca. Eu estou fazendo isso. Ó. E cada tempinho desse é igual. Isso aqui é 1 segundo de nível baixo. Aqui é 1 segundo de nível alto. Cada vez que eu botar um nível alto aqui, esse LED acende. Porque esse componente é assim que funciona. Do jeito que está aí, ele precisa de um nível alto para poder acender. Quando eu tirar esse nível alto e colocar um zero, colocar aqui ó, um zero, ele apaga. Tá certo? Então o LED vai acender, apagar, acender, apagar. Pronto. Está aqui na porta 13. Eu tenho milhares de outras portas por aqui, por ali. Né? Tem porta que só a praga. Todo microcontrolador ele é repleto de portas. Né? Então, veja, puxa, que negócio legal. Vamos fazer uma viagem. Cara, eu consegui criar uma linguagem usando comandos tipo se, tipo enquanto, tipo faça, né? Existem outros, mas esses aí. E mais alguns comandos específicos do seu microcontrolador. Escreva na porta digital, porque tem porta digital e porta analógica. Qual é? Isso aqui é um sinal analógico. Isso aqui é um sinal digital. Ou 0 ou 1. Aqui não, você tem 0, 0,5, 0, blá, blá. É como se isso aqui fosse um número real e isso aqui fosse um número inteiro. Aquela brincadeira, 0 ou 1, 0 ou 1. Né? Pronto. Ou 0 ou 1. Né? Isso é muito interessante, porque essas portas, né, eu posso mandar informações por ela, como no caso do LED, eu mando acender ou mando apagar, mas eu também posso receber informações nela. Negócio legal. Como os meus dois sensores, eu tenho aqui um sensor de nível alto e eu tenho um outro aqui, um sensor de nível baixo. Olha que legal. Então, esses sensores, nível alto e nível baixo, através desta plataforma, comandam o ligar ou desligar. Ao invés de um LED, isso aqui vai para um circuito que, na verdade, controla a minha bomba. Tá certo? Que vai tocar água. Vai tocar para lá. Legal, né? Muito legal. Eu gosto disso. Isso é interessante. Né? Então, puxa, se eu errar na minha programação aqui, essa bomba pode não parar de tocar água lá para cima e vai ser água para tudo quanto é lado. Se um sensor desse falhar, eu posso ligar sem ser necessário, ou precisar que ele ligue o sensor de baixo e ele não liga, não. Ninguém disse que estava baixo, não. Ninguém falou que estava baixo, não. O sensor está quebrado. E isso acontece na prática. E como acontece? Né? Então é preciso que as coisas estejam funcionando direitinho. Tudo na vida é susceptível a erro, não é verdade? Inclusive as máquinas.
que o homem faz e que se sente um verdadeiro Deus, né? Mas tudo é susceptível a erro. Quando você faz um programa, isso pode acontecer. Olha que legal. Vamos pensar aqui noutra coisa. Eu vou agora, Rony vai me permitir, viu, Rony? Eu vou brincar aqui. Eu conheço um garoto chamado Sam. E Sam, ele tem um probleminha. Sam, ele nasceu com microcefalia. Ele não anda, ele não fala e não segura objetos. E a mão de Sam, cadê? Ops. E a mão de Sam está virando uma garra. Está ficando aqui assim, ó, fechadinha, dobradinha. Ok? Essa é a mão de Sam. Ela não fica feito a nossa abertinha. Então, puxa, eu vou fazer o seguinte, olha, nessa mão. Eu vou colocar aqui um conjunto de, digamos assim, de peças, de partes, que vão, de alguma maneira, ele vai vestir uma luva, o Sam vai vestir uma luva, parecendo uma luva de boxeador. E essa luva vai forçar a mão dele a abrir. Vai forçar a mão dele a abrir, né? E a fechar, né? Continuamente. Abre, fecha, fecha, abre, fecha. Aqui está os dedinhos do Sam. Ok. Vai fazer isso. Significa que isso aqui deve, de alguma maneira, estar ligado numa unidade de controle, vamos chamar desse jeito, que é o cara que controla. Unidade de controle. Nessa unidade de controle, eu preciso fazer um bocado de coisa. Eu preciso, por exemplo, aqui, ser capaz de medir a pressão. Claro, porque senão eu posso botar pressão demais e machucar a mão de Sam. Veja, alguém podia dizer, não, porque senão ele pode pegar o objeto e quebrar. Oxente, isso é a última coisa que vai importar na minha vida. Pode quebrar, velho, tora essa merda. Né? O ser humano sempre tem que estar na frente. Você tem que pensar, não deve causar injúria. Então é preciso medir a pressão que a luva está exercendo sobre a mão. Ninguém vai para uma sessão de fisioterapia e alguém pega aqui um martelo, não é? Opa, e pá, na mão dele para ficar planinha. Não estava dobrada? Pronto, tá mais não, velho. Aí, ó. Ajeitei sua mão de boa, velho. Dei uma porrada nela aqui e agora pronto. Isso aqui é Arquimedes. Pum, dando uma martelada na mão do Santos, pronto. Aí, agora tá retinha. Jesus Cristo. Não é, não é? Então eu preciso medir essa pressão. Eu preciso, de alguma maneira, medir o ângulo, ou ter noção do ângulo. O ângulo do exercício. Você quer fechar a mão dele quantos graus? Você quer abrir quantos graus? Qual é o ângulo que eu vou ter que abrir? Vai ter que ter um mecanismo aqui pelo meio que, de alguma maneira, está ligado à estrutura mecânica dessa luva. Eu preciso medir esse ângulo. Eu preciso, nessa unidade de controle, ter modos de tratamento. Oh, gente, é mesmo. Por exemplo, exercícios iniciais, nível 1, mais facilzinho, exercício já um pouco mais, digamos assim, ele já venceu a etapa inicial, já tem condição de abrir um pouco mais, de forçar um pouco mais, né? Tudo isso é com o tempo. Eu preciso ser capaz de armazenar dados. Poxa, Data Analytics. Eu preciso armazenar dados para analisar a evolução da luva. Opa, aqui está ruim.
aqui agora tá bom. Aqui é um esforço alto. O esforço dele no começo era pequenininho, enquanto ele não ficava doente da mão. Então, eu estou começando, eu estou entrando aqui. E aqui o meu exercício é para tentar trazer a mão dele para a normalidade. Eu posso ter uma série histórica aqui, dedo por dedo, né? Eu posso analisar dedo por dedo e ver como é que a coisa tá ficando, né? Ver, poxa, o dedo mindinho tá quase bom, velho. Então eu tenho que fazer mais exercícios para os outros. Eu preciso de um temporizador, claro. Eu preciso ter um temporizador. Rapaz, eu acho que eu tenho que ter outra coisa aí também. Vou dar uma cortada geral aqui. Sabe? Eu preciso ter um display. Um display, ou seja, uma tela para interagir com o homem, interface homem-máquina. Eu preciso ter um display. É isso. Então, vamos lá. Então, significa que a luva do Sam está aí. Eu vou fazer o seguinte: eu vou construir uma unidade que é algo mais ou menos assim. Ó. Eu vou ter aqui, por exemplo, aqui uns númerozinhos assim. Ó. Perfeito. Onde isso aqui vai contar. Eu preciso ter um botão de início, fim. Eu preciso ter um botão de aumentar o esforço, diminuir o esforço. Eu preciso ter um botão que tenha, sei lá, um determinado desenho aqui, que significa modo. Eu quero modo lesma, modo devagar, pequeno esforço. Eu quero modo. Como é que são os modos? Eu preciso ter um botão que é uma engrenagemzinha, e eu vou dizer que isso aí é a configuração, e etc. Eu posso ter várias coisas aqui pelo lado. E aqui eu posso botar luva do Sam. Obviamente, daqui sai todo o mecanismo para a luva, que controla a luva. Obviamente, aqui recebe a alimentação, que já pode ser até DC, pode ser uma fonte DC, pode ser alternada, liga na tomada, né? Talvez seja melhor já vir entrar aqui com tensão DC, para evitar ter que botar na placa aí dentro, né? Retificador, não sei o que lá, 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 lá. Não, bota aqui uma fonte de qualidade e beleza. Eu posso ter de repente. Ah, professor, bota um conector aí de impressora. É, pode até ser. Então eu posso fazer assim, ó. Posso ter aqui do lado um conector USB para ligar numa impressora. Mas espera aí, eu posso ter também comunicação Wi-Fi e eu posso transmitir isso para o meu celular Android, onde tem um aplicativo que não sei o que lá, e aqui ó, eu estou controlando as coisas. Isso aqui seria meu Android, cheio de coisa para poder me comunicar com a luva dele. Então, se a terapeuta dele, a fisioterapeuta viajar, mas não tem importância, ela tendo o aplicativo da luva do Sam, ela entra em contato com a luva do Sam, lá na casa do Sam, e tudo isso graças à capacidade que a gente tem de fazer com que as coisas possam ser programadas. Ah, oh, oxente, foi que houve. Oi, oi, o que houve? Entrou alguém?
Uai, não sei. Aconteceu alguma coisa. Bom, não sei se ele está contando meu tempo, uma hora só. Veja só, faça um programa em português, linguagem natural, para calcular a média de N notas. Então, quer dizer que eu vou ler uma nota, aí depois vou ler outra, vou ler outra, vou ler outra, ler N. Soma e divide por N. Né? Em termos de fluxograma, aquele si que a gente ensinou é algo assim. Quando eu chego nele, eu faço. Se for verdadeiro, faça esse bloco. Se não, faça esse outro bloco. Né? Eu podia também ter feito diferente. Eu podia chegar assim e dizer assim: se for verdadeiro, faça isso. Se não for, pergunte de novo. Né? E assim por diante. Tentem ver se vocês conseguem desenvolver um pequeno programa para ler um conjunto de N números. Então, obviamente, a primeira coisa que eu preciso é saber que é N. N é quanto? É 1, é 2, é 3. E depois basta ir somando. Né? Basta ir somando. Pega o primeiro número, pega o outro, pega o outro. Então, vai ter uma variável soma, que ela é, obviamente, inicializada com zero, e depois soma, ela recebe o primeiro valor. Aí depois ela recebe o primeiro mais o segundo, etc. E lá no final vai ter uma variável média que vai ser o total da soma, obviamente dividido por n. Essa variável aqui tem que ser real. Pode chamar de real, viu? Não precisa chamar de float, não. Né? As notas podem ser inteiras ou podem ser reais, tanto faz. Esse n tipicamente é um número inteiro. N valores, mas não tem importância. Se isso aqui é real, 3 dividido por 4 não é zero, não. É 0,75. Isso é um inteiro. Isso é outro inteiro, mas se isso está sendo atribuído a um cara que é real, se você diz, não, a divisão é real, ele vai fazer direitinho. Em algumas linguagens, a gente precisa fazer assim, 3,0 dividido por 4. Vejam lá, faça uma primeira abordagem. São 9 horas, eu acho que a gente começou de 7, né? 7, 8, 9. Bom, eu não sei se eu fui feliz na minha abordagem, mas fica aí um cheiro, e à medida em que vocês forem me retornando, eu vou pensando em outras possibilidades para a gente poder tornar o nosso programa, o nosso estudo, desculpe, cada vez mais legal. Um abração para vocês.